Saúde às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos ter um momento de oração ao iniciar a nossa dominical, neste momento. Senhor Deus, te agradecemos por estarmos neste momento, tirando esse tempo para aprender um pouco mais da tua santa palavra através de lições. Onde quer que estejamos, pedimos a tua ação através do teu Santo Espírito, para iluminar o nosso entendimento, a fim de colocarmos em prática o que estamos aprendendo sempre. Assim te agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. O texto bíblico base para hoje, minhas irmãs e meus irmãos, é o Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no tempo devido dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O nosso tema de hoje está intitulado Escolher a Vida. O versículo 2 desse salmo diz: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A Bíblia é a palavra de Deus. Nela, além de conhecermos o amor de Deus pela humanidade e seu plano de salvação, também encontramos instruções de como viver nossa vida terrena da melhor maneira possível, preparando-nos para a vida eterna. Algumas dessas instruções estão no Salmo 1, que nos apresenta o caminho para a vida. Observamos assim o desejo, a vontade de Deus para a humanidade e para nós. A Bíblia, para nós, é a palavra de Deus, porque ela nos inspira, nos instrui, nos motiva, nos ensina e traz o grande plano da salvação para a humanidade, para a nossa vida também. Escolhas na vida. Conforme nos afirma o Salmo 119, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, 5. Ela é instrução, palavra de sabedoria que conduz para a vida. E é com palavras de instrução que o livro dos Salmos se inicia. A palavra de Deus, assim, é a lâmpada que ilumina o nosso caminhar, ilumina o nosso entendimento. Assim como na escola, na faculdade, nós lemos livros e estamos constantemente aprendendo coisas novas, a palavra de Deus também é fonte de conhecimento muito importante para nós. O Salmo 1 tem a função de levar as pessoas a entenderem que é preciso andar no temor de Deus, fazendo as escolhas certas para a vida, porque todas as pessoas estão sujeitas a fazer escolhas erradas. Assim, o salmista procura mostrar que toda escolha tem suas consequências. Quem escolhe bem será como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Versículo 3. Em contrapartida, quem faz escolhas erradas é como a partilha que o vento dispersa. Versículo 4. Isso nos lembra uma das leis da física. Para toda ação há uma reação. O que nós fazemos tem consequências. Se agimos com bondade, a bondade é semeada. Se agimos com maldade, a maldade será semeada. Há consequências. Quando começa a chover, se a pessoa não se proteger com guarda-chuva, com uma capa, ou debaixo de alguma construção, ela se molhará. Dessa forma, a palavra de Deus aqui no Salmo 1 diz que há consequências para a pessoa que tem temor a Deus e para quem não tem, para a pessoa que faz o bem e a pessoa que faz o mal. A intenção do salmista no Salmo 1 não é dizer que há dois grupos de pessoas diferentes, as justas e as ímpias, mas sim mostrar que há caminhos distintos, que está em nossas mãos a decisão de escolher, e que estas escolhas irão sinalizar que tipo de pessoa seremos, justa ou ímpia. Assim, o salmo que foi colocado no início da coleção tem como tônica
o ensinamento. Ele quer ser o indicador de caminho, quer levar o leitor, o ouvinte, a obedecer a Deus e confiar nele. Essa é a grande verdade. A intenção do salmista aqui é trazer instrução, conhecimento, para que possamos escolher o nosso estilo de vida, para termos um testemunho de vida ou um testemunho de vida. E claro que queremos ter um testemunho e não um testemunho. Usar de sabedoria na hora de fazer escolhas, ser uma pessoa prudente é muito importante, porque alguns desses caminhos podem conduzir para a vida, mas outros para a morte. Provérbios 14, 12. E é a verdadeira frase que diz que colhemos aquilo que plantamos. Versículo 14. É uma grande verdade bíblica. Quem semeia, colhe. Quem procura, encontra. Devemos tomar um cuidado. O que jogarmos para o alto, do alto ele retornará. Se jogarmos algo pesado e não sairmos de baixo, sofreremos consequências. Os nossos atos, nossas ações têm consequências nesse mundo. Se praticarmos o bem se faremos. Se praticarmos o mal colheremos. Deus nos dá o livre-arbítrio para praticar, mas somos alertados em relação às consequências, aos resultados. É por essa razão que o salmista elogia a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1:1. Pessoas ímpias, pecadoras e escarnecedoras são aquelas que escolhem um caminho que as afasta de Deus. Isso é uma grande verdade. Quem se aproxima de Deus tem ações completamente diferentes de quem se mantém afastado e se afasta de Deus. Há pessoas que praticam a bondade e outras praticam a maldade. São consequências, trazem sofrimento para a humanidade, para as pessoas, para as famílias e para consigo próprio. Quando refletimos sobre o caminho que queremos para a nossa vida, quando o temor do Senhor nos conduz a escolhas certas, significa que o nosso prazer está na lei do Senhor e nessa lei orientamos a nossa vida. Versículo 2. Deve ser o nosso estilo de vida a busca daquilo que realmente nos traz saúde, nos traz maturidade, nos traz uma vida saudável, uma vida produtiva, uma vida reta, uma vida com temor a Deus e uma vida na qual respeitamos o nosso próximo, a sociedade, o mundo em que vivemos, porque está enfermo e precisa de cura. Precisa da igreja terrena como instrumento de cura, de reflexão, de testemunho de vida, de bênção. Escolha a vida. O Salmo 1, assim como os demais salmos, foi composto a partir de reflexões sobre a vida. Os salmos falam do dia a dia das pessoas, de suas experiências, e faz parte da vida. A confusão que sentimos muitas vezes diante de diferentes situações, temos muitas possibilidades diante de nós. Eu já dizia o apóstolo Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. 1 Coríntios 6,12. Por isso, fazer escolhas, tomar decisões, nem sempre é tarefa fácil. E quem diz que tudo na vida é fácil? Nada é fácil. Tem muitas coisas que podem parecer fáceis, mas há consequências. Deus não facilitou para ninguém, nem mesmo para Jesus. Quem já observou uma borboleta saindo do casulo? Talvez não saiba, mas ela luta, se esforça muito para sair do casulo. E se alguém ajudar ela a sair, ela não vai conseguir voar, porque é nessa luta, nesse esforço, que ela fortalece as suas asas que estavam contraídas, fechadas. Ela precisa se esforçar para ter essas asas saudáveis. Vivemos situações difíceis nesse mundo. E para cada momento, cada cacetada praticamente que nós levamos, nós buscamos tirar uma lição, aprendermos algo e compartilhar. Não é fácil. Meu pai sempre me dizia que o crente que não passa por problemas não é crente, porque são diante dos problemas, lutas, dificuldades que nós lutamos, crescemos, ganhamos maturidade, experiência
para depois partilhar e compartilhar e ajudar o nosso próximo. Devemos ser luz da terra, devemos ser sal da terra e luz do mundo, como diz o Senhor Jesus. A cada momento Deus conta com a nossa participação, a nossa disposição. Sabendo das dificuldades humanas em opinar sobre quais escolhas seriam melhores para nós, a palavra de Deus se torna uma bússola para nos trazer direção e orientação. Assim, ao falar sobre as características da pessoa temente a Deus, destaca aqui como bem-aventurada e das pessoas ímpias, pecadoras, escarnecedoras, o salmista traz algumas importantes afirmações. Na palavra de Deus, devemos buscar realmente a cada dia direção e orientação para a mudança de vida, para a cura da sociedade, do mundo. Devemos ter um testemunho de vida, na qual o temor a Deus nos ajuda a refletir na sua palavra e colocarmos em prática. Sermos bênçãos na sociedade e no mundo, bênçãos na vida das famílias, das pessoas. Assim, aproximar-se de Deus faz de você uma pessoa bem-aventurada. Salmo 1, de 1 a 13. O salmista mostra que há grande diferença nas consequências que advêm para quem busca Deus com temor e para quem a negligencia. Andar no temor de Deus é o caminho para a felicidade, pois felizes as pessoas que confiam no Senhor. Salmo 112. Para o salmista, ser uma pessoa bem-aventurada, feliz, é algo que está relacionado com a satisfação, o prazer. Somos felizes porque o nosso prazer está em agradar a Deus e não às amizades ímpias. Nosso prazer está em obedecer à lei do Senhor e por isso meditamos nessa lei dia e noite. Observamos aqui que o desejo e a vontade de Deus é abençoar toda a humanidade. Mas nem todas as pessoas querem Deus na sua vida ou querem agir dessa forma, com esse estilo de vida, na qual ama e respeita o próximo e o mundo em que habita. Por isso temos aqui a diferença entre as pessoas justas e as ímpias. As justas buscam viver em temor ao Senhor. As injustas não estão nem aí com Deus, não estão nem aí com o próximo e nem com o mundo em que vivem. Querem levar vantagem em tudo, passar por cima das pessoas, oprimir. São pessoas que deixam o egoísmo, o rei ego, mandar em suas vidas. Não estão preocupadas com ninguém, só com si próprios. E isso é triste, porque o desejo de Deus, a vontade de Deus, é que haja amor, partilha e comunhão entre todas as pessoas na humanidade. A consequência dessa vida de busca e entrega é uma vida abundante e frutífera. Salmo 1, 3. Nas palavras de Deus a Josué, o resultado de não se apartar da lei de Deus é uma vida próspera. Josué 1, 8. A prosperidade aqui é sinônimo de uma vida abençoada por Deus, pois da mesma forma que uma árvore que está plantada próxima ao rio é sustentada pela vida que há nele, assim a pessoa que busca fazer a vontade de Deus será sustentada por ele. O salmista aqui, ele menciona duas árvores, uma que está perto a um rio, com água saudável, e outro que está afastado. E quem não tem água acaba sofrendo. A árvore sem esse sustento, ela perece, morre, seca e não terá fruto. Assim, observamos aqui no salmista a diferença entre essas duas árvores. Fazer escolhas erradas transtorna o seu caminho e pode afastar você de Deus. Salmo 1, 4 a 6. Ao chamar as pessoas ímpias e pecadoras, o salmista está falando daquelas que assumem uma postura de vida contrária aos princípios bíblicos. Todas as pessoas são pecadoras. Romanos 3, 23. 1 João 1, 8. E todas também podem alcançar o perdão de Deus se arrependidas assumirem uma nova postura de vida. As pessoas pecadoras aqui, destacadas, são aquelas que não estão interessadas em conhecer ou fazer a vontade de Deus. São as que maquinam o mal. Provérbios 16, 27 a 30. Por isso, o salmista destaca que bem-aventurado o homem e a mulher que não anda, não se detém e não se assenta junto a essas pessoas ímpias. Devemos tomar um posicionamento. A quem
nos juntarmos, as pessoas ímpias ou as pessoas justas. Temos um testemunho de vida na sociedade e no mundo, ou temos um testemunho. Sermos apontados como pessoas boas, honestas, dignas, corretas, ou o oposto. Deus nos dá o livre-arbítrio para escolhermos e devemos saber escolher qual lado. Podemos ajudar no processo de cura da sociedade e da humanidade ou sermos sementes malignas. Deus nos dá liberdade, que possamos escolher o lado bom, sermos sementes de Deus, instrumentos de Deus na humanidade para trazer cura e salvação. É verdade que as companhias erradas acabam sendo barreiras para a pessoa cristã aproximar-se de Deus em santificação, pois seus maus exemplos podem nos envolver e se tornar armadilha para nós. Podem se transformar em ciladas para nos afastar da presença do Senhor. Contudo, apesar das advertências que a palavra de Deus nos faz, quanto a não andar, não se deter e não se assentar, nenhuma pessoa pode ser evitada por nós, nem tampouco devemos achar que compete a nós julgar e classificar quem é ímpio e quem não é. Essas atitudes só aumentam o pecado em nós e nos equiparam a quem maquina o mal. Dessa forma, nós estamos aqui nesse mundo para julgar as pessoas, julgar quem busca Deus e quem não julga. Devemos nos posicionar, devemos escolher o nosso lado. Se conviver com alguém nos afasta de Deus, nos afasta do caminho do Senhor, então devemos rever o nosso pensamento, o nosso posicionamento. Não que não possamos viver com um vizinho, um colega de trabalho, de estudo, um parente que faz diferente o que fazemos. Devemos conviver, mas não seguir, não viver o caminho que estão buscando trilhar. O não andar, não se deter e não se aguentar, aliás, não se assentar, significa dizer não aos convites oferecidos. Significa não partilhar das mesmas coisas. 1 Tessalonicenses 5:22. Feliz é a pessoa que foge de situações que sabe que não lhe são lícitas, pois tais práticas podem endurecer o coração, cegar os olhos espirituais e afastá-las de Deus. Não podemos rejeitar ninguém pelo que é, pois isso não é conduta cristã. Precisamos das pessoas para nos aproximarmos de Deus e precisamos aproximar Deus às pessoas. Então, para conseguir isso, precisamos nos aproximar delas. Tem um ditado que diz que nós somos conhecidos pelas amizades com que andamos. Devemos tomar um cuidado para não fazer acepção de pessoas. Devemos partilhar do bom e do melhor para com elas, dar testemunho, falar da palavra do Senhor, mas não fazer o que elas fazem. Devemos tomar cuidado em relação a isso. Devemos buscar Deus em primeiro lugar. Devemos amar as pessoas, orar por todas as pessoas, justas e ímpias. Devemos dar testemunho para todas as pessoas, mas não fazer o que é condenável, o que é errado, não pecar, não falhar, não transgredir. Devemos ter um testemunho saudável na sociedade e no mundo, e não um testemunho. Devemos ser bênçãos na vida das pessoas. As pessoas ímpias, injustas, devemos deixar o nosso testemunho. Devemos orar por elas, interceder, não desejar-lhes o mal e nem agir com atitudes preconceituosas, nem termos acepções para com elas, porque Deus enviou seu Filho Jesus para a salvação de toda a humanidade, de todas as pessoas viventes nesse momento na face da terra. Quem confia em Deus busca sua bênção, sua direção para a vida e tem dele a promessa de ter seu constante e cotidiano sustento. Em todos os momentos, em todas as situações, há uma força que nos mantém em pé. Por meio de Jesus, a fonte de água da vida, não ficamos ressequidos, mas aptos para produzirmos frutos. Esse é o desejo, a vontade de Deus. Darmos frutos e frutos abundantes. Sermos bênçãos na sociedade em que vivemos. Sermos bênçãos para as pessoas com quem convivemos, com as pessoas à nossa volta. E não agirmos com maldade. Não agimos com preconceitos, com acepções de pessoas, porque Deus não fez isso. Jesus não fez.
Ele foi enviado para salvar todas as pessoas, qualquer parte do mundo. Conclusão: embora o salmista fale das pessoas ímpias, como as que vivem afastadas de Deus devido às práticas pecaminosas, em momento algum a Bíblia fala que Deus se afastaria das pessoas pecadoras, deixando-as à mercê da própria sorte. Deus rejeita toda ação pecaminosa, mas jamais despreza o ser humano, por mais pecador que seja. Deus ama o pecador e tem o desejo de salvá-lo dos pecados. O que Deus condena é o pecado que as pessoas cometem. Infelizmente, muitas pessoas não têm esse entendimento. Acabam agindo com preconceito, com exclusão, para com pessoas ímpias que estejam praticando pecados e erros. Deus deseja salvar todas as pessoas, quem quer que seja, sem preconceito, sem acepção. O desejo de Deus, assim como nos salvou, tem nos abençoado, Ele deseja salvar todas as pessoas. A palavra de Deus nos convida a andarmos por caminhos que agradam a Deus. Isso envolve atitudes, práticas saudáveis como resultado da presença de Deus em nós. Nessa conduta santa e irrepreensível, vamos produzindo frutos dignos da vida eterna. Mateus 3:8 e Gálatas 6, de 8 a 9. O desejo de Deus é que tenhamos frutos nesse mundo, frutos saudáveis que podem ser consumidos, e não frutos podres, estragados, vencidos e bichados. Deus deseja que tenhamos um testemunho de vida na face da terra, que possamos abençoar as pessoas através das nossas orações, o nosso testemunho, possamos partilhar e compartilhar. Porque muitas famílias e pessoas estão sofrendo hoje, nesse mundo e à nossa volta. E podemos fazer algo, porque Deus diz que é possível. Um bate-papo, minhas irmãs, meus irmãos. A palavra de Deus nos convida a andarmos por caminhos que agradam a Deus. E isso envolve atitudes, práticas saudáveis, como resultado da presença de Deus em nós. Exemplifique isso. Fica para a nossa reflexão em casa, havendo dúvidas, perguntas, nos comunique para que possamos partilhar e compartilhar e aprender um pouco mais. Assim agradecemos a Deus por mais esse momento de estudo. Senhor Deus, te agradecemos por mais esta lição baseada na Tua Palavra, em que podemos aprender algo mais e colocar em prática. Assim te agradecemos, onde quer que estejamos, no nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção e a paz que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes no amor e conhecimento de Deus Pai e de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja convosco para todos sempre. Amém. Deus abençoe, minhas irmãs e meus irmãos, e um abraço fraternal em Cristo Jesus. Amém.